Olá, bem-vindo a mais um programa Entrevista, nesta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. Hoje, nosso entrevistado é Roberto Franklin de Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E o nosso assunto é a meta 18, que trata principalmente da carreira docente. Vamos ouvir a meta. Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal. Professor, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Professor, essa meta já tem uma grande dificuldade na implementação dela, porque a gente está tratando aí de 5.565 municípios, 27 estados, além da União. Claro. Cada ente vai querer fazer ou não um plano de carreira diferente. Como é que vocês da CNTE veem essa questão? Como garantir que ela seja implementada em todos os municípios, em todos os estados? Primeiro, nós achamos na CNTE que foi um grande avanço o Plano Nacional de Educação ter incluído essa meta 18, trabalhando a questão dos planos de carreira para profissionais da educação. É importante que fique claro que falar profissionais de educação inclui, inclusive, os trabalhadores que não estão na sala de aula, aqueles que atuam na parte administrativa, etc. É um enfrentamento que nós vamos ter que fazer muito grande com estados e municípios, porque cada estado e cada município tem, por força do Pacto Federativo, o direito de legislar sobre os seus funcionários. Nós temos uma luta para que nós consigamos construir diretrizes nacionais que orientem a construção dessas carreiras, que tenham elementos básicos, que, por exemplo, o ingresso para o concurso público, que seja baseada, que tenha a lei do piso como uma referência muito grande, que estabeleça mecanismos claros de promoção, que seja uma carreira que estimule o trabalhador a permanecer nela, a fazer um percurso durante a sua atuação como profissional que lhe dê satisfação para que ele possa exercer o seu trabalho e com qualidade, e aí nós temos uma educação pública com qualidade, que é o desejo de todos nós. Como garantir, como é que vocês da CNTE pensam que essa valorização do professor possa acontecer dentro de sala de aula, para que ele permaneça em sala de aula? Então, nós trabalhamos numa lógica, numa perspectiva de carreira aberta, daquilo que a gente considera carreira aberta. Aquilo que é uma carreira que valoriza o professor na sala de aula. Se ele não quiser sair da sala de aula para ser diretor, supervisor, ele pode atingir o fim da carreira, o topo da carreira, permanecendo na sua sala de aula. Muitas vezes nós tiramos da sala de aula o bom alfabetizador, o bom professor de matemática, de química, de história, de artes. Por quê? Porque ele hoje só tem como mecanismo de promoção, de evolução nessa carreira, sair dela, virar diretor ou virar supervisor. Isso é contraproducente, isso não é bom, porque muitos dos diretores hoje eram excelentes professores e terminam não sendo bons diretores. A mesma coisa com os supervisores. Então, a nossa proposta é que haja a possibilidade de o professor que queira continuar na sala de aula, continuar sendo professor e se aposente e atinja o ápice da carreira na sala de aula, que é o desejo dele. Professor, ainda sobre essa questão da valorização do profissional de sala de aula, vamos ouvir uma pergunta de uma professora. Meu nome é Ana Maria Magaldi, eu sou professora da Faculdade de Educação da UERJ e atualmente coordenadora do curso de Pedagogia Presencial. A questão que eu teria é a seguinte, né? Tem sido assinalado como uma questão que demanda reflexão, no que se refere à questão da carreira dos professores, que esses que cursam a pós-graduação, que está sendo estimulado pelos planos de carreira, mestrado e doutorado, eles acabam buscando, com muita frequência, caminhos que os afasta da escola básica. E isso teria a ver, com toda certeza, com a questão da remuneração, que, apesar do plano tornar melhor, o salário não torna tão melhor a ponto de mantê-lo na escola. Então, será que uma questão a pensar não seria que, para acontecer uma valorização efetiva dessa carreira, não seria necessária a equiparação dos níveis salariais, independente do nível de ensino em que o professor atua?
É uma proposta que, sem dúvida nenhuma, merece ser discutida, mas que é uma proposta que causará uma grande polêmica no debate, né? Agora, é verdade, os professores, acontece com outros profissionais de educação, muitas vezes eles vão para fazer a sua pós-graduação, se tornam doutores, etc., e a grande parte deles sai e vai atuar ou na universidade ou em outra atividade. Sem dúvida tem a ver com a questão salarial, tem a ver com o que existe hoje, a realidade de hoje da escola básica, da escola pública brasileira. Os salários são pequenos, são baixos. Nós temos um piso salarial de R$ 1.917,78, que é questionado por prefeitos e governadores, porque acham que é muito, né? E não fazem. Então, nós temos, não existe coisa que atraia, que faça com que o profissional permaneça no ensino básico. E é uma realidade muito triste. Nós temos que melhorar, sim, e muito, as condições de trabalho. Nós temos que melhorar muito as possibilidades de uma carreira que atraia e que possibilite a permanência dos trabalhadores nessa carreira. Como você bem falou, Ana Maria, os profissionais se qualificam, se tornam mestres, doutores e depois saem. Isso é perda para a educação básica, porque esses professores, esses profissionais que se tornaram doutores, eles têm muito a contribuir na melhoria da qualidade da educação básica, que é o grande pilar de sustentação da educação. Porque tudo começa na educação básica, né? Desde a nossa creche até o ensino médio, é o espaço onde a criança, o adolescente, o jovem está se construindo, está refletindo sobre como vai ser o seu futuro e está recebendo a influência que vai ter repercussão na sua vida. E isso tem que ser feito por profissionais que sejam bem formados, que sejam capazes, que sejam capacitados para trabalhar. Hoje os professores se esforçam muito, hoje os professores, a educação pública brasileira vive porque existe uma solidariedade muito grande entre aqueles que atuam na escola, professores, os funcionários. E esses profissionais precisam ser valorizados, porque se não forem valorizados, não vai precisar nem fazer pós-graduação, ser doutor, ou ser mestre ou doutor. Vai deixar a carreira, porque a carreira não atrai e ele precisa viver a vida. O jovem hoje já não quer mais atuar no magistério. Professor, sobre essa questão de como valorizar o professor, há quem defenda, por exemplo, que o professor seja remunerado de acordo com seus resultados, avaliando quantos alunos aprenderam, enfim, uma discussão bastante polêmica que o senhor está bastante a par. Há quem ache também que essa valorização ao longo da carreira deve se dar principalmente pela quantidade de títulos, por quanto ele avançar. O que vocês da CNTE defendem como adequado para valorizar esse professor, tendo em vista também o seu resultado, o seu trabalho em sala de aula? Primeiro, esse tema da avaliação é um tema bastante polêmico também. A CNTE não é contra a avaliação, só que a CNTE é contra esse modelo de avaliação que é feito. Nós consideramos que a avaliação não pode perder nunca o caráter pedagógico, ou seja, ela precisa ser algo que venha a corrigir rumos, a melhorar o trabalho desempenhado, não como política salarial. Até porque é injusto, porque está sendo feita uma avaliação indireta do trabalho do professor. Porque se avalia o aluno e os alunos sofrem influências de variáveis extra-escola, por exemplo, que depois terminam se refletindo na aprendizagem deles, não é? Então, nós consideramos que a avaliação deve ser alguma coisa pedagógica, não deve servir de política salarial, bônus e gratificação não fazem parte do nosso universo de reivindicação. Nós queremos política salarial. Bônus e gratificação, por exemplo, não são levados quando a pessoa se aposenta. Sobre eles não incide nenhuma vantagem que esse professor possa vir a ter, ou esse funcionário vir a ter durante a sua carreira. Valorizar o trabalhador é dar boas condições de trabalho para ele, é dar a ele um bom salário, é dar a ele, enfim, formação continuada, possibilitando a ele estar sempre se atualizando, sempre debatendo o seu trabalho, procurando melhorar, tá certo? Aproveitando a experiência desse trabalhador. E não ficar fazendo prova em larga escala e padronizada, que inclusive quem criou isso, ou se não criou, foi a grande incentivadora, que foi uma educadora americana chamada Diane Ravitch. Ela já condenou isso, porque ela diz que esses testes não resolvem problema de qualidade da educação. Mas qual é, então, o que a CNTE propõe? É uma questão puridade, ou seja, quanto
quanto mais envelhecido for esse professor, maior experiência dele em sala de aula, maior ele vai ganhar, então, a titulação... Nós consideramos que pode sim, a titulação dele, ele pode ter, por exemplo, em São Paulo se discute agora uma questão apresentada pela APOESP, que é a elaboração de memorial por parte dos professores, que comporia a evolução não acadêmica. Né? As experiências que ele trabalha dentro da escola, os projetos que ele desenvolve na escola e que tem resultado positivo na aprendizagem dos alunos, na relação com a comunidade escolar onde a escola está inserida, tudo isso deve ser considerado num processo de avaliação do trabalho do professor. E nós precisamos também entender que o sistema precisa ser avaliado, não é só a escola. Porque o sistema cria muita novidade e essa novidade que recebe investimento de dinheiro público muito grande, na grande maioria das vezes, depois não é avaliada se deu certo ou se não deu. E a gente vê cada governo que se troca, cada secretário que entra, ele vem com uma novidade na grande maioria das vezes e depois não se avalia. Então nós temos que ter uma avaliação geral do sistema, não é? Que não seja essa que tenha buscar dados estatísticos para dizer que a escola melhorou, que a educação melhorou, a educação piorou. Nós consideramos que precisa se olhar não se pode absolutizar o resultado desses testes, tá certo? Enfim, a avaliação tem que ser, e ela tem que ter como foco principal a melhoria da qualidade da educação. Né? Corrigir rumos, melhorar o entrosamento na escola, melhorar a relação entre professores, funcionários, alunos, comunidade. Aí nós vamos ter escola de qualidade. Não é? A escola precisa ter autonomia, inclusive, para tomar determinadas atitudes, cujo objetivo é a melhoria da aprendizagem naquele local onde ela está inserida. Professor, uma das estratégias dessa meta trata da questão da criação, a sugestão de criação de uma prova nacional de admissão de professores, que possa ser utilizada por diversos municípios, mas que seja uma prova nacional. Qual a posição da CNTE sobre ela? Então, esse assunto, a CNTE defendeu essa prova como um meio de melhorar o ingresso, porque nós sabemos que existem muitos municípios, provas de ingresso são caras, e tem muitos municípios que não têm a necessária competência técnica para elaborar, né, uma prova dessa. E aí eles caem na mão de muitos aventureiros que vivem perambulando pelo Brasil, oferecendo planos de educação, oferecendo a elaboração de testes, de provas. Então nós achamos o seguinte, uma prova nacional que seja simplesmente para ingresso, que não seja para avaliar, não tenha caráter de avaliação, não é o problema. Né? A gente não é contra. Desde que o município ou o Estado continue tendo a sua liberdade em aproveitando essa prova, né, o resultado dessa prova, ele incluir elementos da sua realidade para o processo de contratação desse profissional. Não é avaliação. Isso no debate feito no MEC ficou muito claro que não poderia ser considerado avaliação. Era simplesmente como você faz uma prova de ingresso, você faria nacionalmente, e os municípios que quisessem, os estados que quisessem aproveitar, já teriam esse banco de dados para aproveitar. Perfeito. Professor, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado a você que nos assistiu e espero você em mais um programa desta série em que estamos debatendo, meta por meta, os desafios do Plano Nacional de Educação. A gente se vê.